Gente, mais um evento, mais uma oportunidade da gente estar junto, trazendo, estou um pouco rouco, sarando de uma gripe, mas estamos aí, trazendo o nosso irmão, que tem uma longa experiência, né, dentro da doutrina espírita. Vamos chegar aqui. E a gente tenta ou procura aqui dentro da nossa casa trazer irmãos e pessoas que têm bagagem e que hoje o tema já está aqui, né, a essência do Espiritismo, porque a essência, né, Alexandre, é o que a gente vai aplicar. A essência, na verdade, é porque cada um vai sentir, vai perceber de um jeito, mas interpretar, mas a essência é no processo prático, por isso que é tão pessoal também, né? Então, eu vou deixar o Elcio. Primeiro, quero agradecer a iniciativa dos dois, o nosso diretor nessa área de ensino, e da Flávia, que é a coordenadora do curso do Conhecendo a Espiritualidade, pela iniciativa, não só pela iniciativa, mas por todo o processo que você, principalmente, né, Flávia, fez, de fazer contato, de receber o retorno dele. Então, quero, agradecendo a Flávia, agradecer ele pela presteza, pela disponibilidade de sair lá do lugar dele, pegar um avião, 4 horas da manhã, e estar aqui conosco, né? Depois da palestra, vai ter o encontro com os alunos do Conhecendo a Espiritualidade, que está aberto também para aqueles que quiserem e puderem ficar. Nós fizemos essa abertura para que mais pessoas possam estar. O Elcio vai falar também, vem cá, Elcio, sobre os livros que ele trouxe também. Vamos lá, vou deixar você agora. Obrigado, João. O João, que é de Deus, mas ele é o nosso, viu? Olha, o Alexandre Cautini chamou a nossa atenção pela primeira vez por conta de um sobrenome que me é muito familiar, Galdino. E a gente só escreve o nome dele errado. Em todos os lugares a gente escreve Galdino, mas o nome dele é aquele ali, é Caldini, né? E é neto, então tinha o avô, né? Aí eu pensei assim, nossa, como é que eu vou falar do Alexandre? Eu vou falar do Alexandre que, para mim, é grande. Ele é grande em bom senso, ele é grande em sabedoria, ele é um Alexandre que é grande em espalhar o conhecimento, em despertar em nós muitas circunstâncias, muito insight, muito despertar. E onde que eu descobri isso tudo? Lá na internet mesmo, porque o moço é digital influencer, né? Então, lá mesmo eu fui descobrindo as coisas e comecei a segui-lo e comecei a ver as palestras. E aí nós, conversando com a nossa diretora ali, a gente chegou à conclusão de que muitas das coisas que estão na obra A Essência do Espiritismo casavam perfeitamente com o nosso curso Conhecendo a Espiritualidade. Então, nós adotamos a obra como parte do curso Conhecendo a Espiritualidade também. E aí foi uma experiência magnífica, tá? Olha, o Alexandre Cautini com C, neto, ele é palestrante espírita e autor dos livros A Essência do Espiritismo, A Vida na Visão do Espiritismo, A Morte na Visão do Espiritismo, é digital influencer, é apresentador do programa Prosa Espirituosa no YouTube. Então, basta a gente seguir o moço pelas redes sociais, o resto a gente vai ver aqui agora, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Posso pedir um favor para vocês? Vocês virem meu ego por aí, dá uns tapinhos e devolve, que depois dessa fala do Elcio já está voando por aí, né? Dá para ouvir? Tá baixo? Dá para ouvir direitinho? Dá? Legal. Tá baixo, né? Eu estou achando baixo também. Boa noite. Prazer estar com vocês aqui, que gostoso. Conversava hoje no almoço, né, com Flávia sobre Ramatiz. Eu conheço nada de Ramatiz, muito pouquinho. Já dei uma palestra uma vez numa casa Ramatiz no Rio de Janeiro, que foi excepcional. Então foi ótimo ter almoçado com ela também, que já xeretei. E o Ramatiz, quem é? Como é que foi? O que faz? Como é que é? Então foi bem bacana. Para mim, um aprendizado também. Então, muito obrigado por me receber aqui essa noite. Agradecer também ao João, ao Elcio, à Flávia. Queria agradecer também, até fiz minha colinha aqui, aos cuidadores da alma. Cadê os cuidadores da alma? Estão aí, não? Ah, legal. De terça-feira. Obrigado. Ela falou que vocês deram uma super força para a vinda. O Grupo Mediúnico está aí? Grupo Mediúnico também. Muito obrigado pelo apoio para vir aqui. E agradecer também o meu querido Elias Moraes, que é o Elias que fez a ponte com a gente, né? O Elias
conterrâneo de vocês aqui, eu conheci um tempo atrás, foi um prazer, acompanho tudo que ele fala, falo, nossa, que bárbaro e tal. Então, muito obrigado. Elias está hoje, ele mesmo disse, como médio de transporte, me trouxe até aqui. Não é? Bom, raciocínio hoje é conversar um pouco sobre isso. Como o João falou, o que será que é a essência do Espiritismo? Quando eu fui escrever esse livro, eu não tinha título para ele, não é? E aí a editora sugeriu esse título. Eu falei, mas é muito arrogante, quem sou eu para dizer o que é a essência do Espiritismo, né? Mas depois pensando, a gente tentou destilar um pouquinho ali o que é a base do Espiritismo. Eu comecei a escrevê-lo para não espíritas ou para quem está começando no Espiritismo. Então, o que é médium, o que é passe, o que é água fluidificada, bem beabazinho. Mas é curioso, para mim, pelo menos, quando eu estou escrevendo o livro, ele vai mudando ao longo do tempo. E aí, no final dele, eu resolvi colocar coisas do momento atual. As angústias nossas da vida de hoje, né? Coisas que a gente vive o tempo todo. Então, é um pouco isso que eu vou falar aqui. Esses assuntos contemporâneos são bastante polêmicos. Então, eu vou dar meio que um puxão de orelha em nós todos. Vocês topam? Posso dar puxões de orelha ou não? Estamos com a orelha em dia aí para ficar quentinha? Não é? Então, vamos lá. Primeiro, sobre o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre não se pode servir a Deus em mamão, muitos os chamados, poucos escolhidos, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Já ouviram esses temas, não? Sim. Pois é, nós não vamos falar disso, que isso é muito chato, né? Não cansa. Eu queria conversar com esta moça aqui, uma pessoa, quem é essa pessoa? Uma pessoa qualquer que eu peguei, mas eu quero mirar em gente como ela, 30 e poucos anos de idade, bom nível cultural, né? É isso que eu acho que o Espiritismo também precisa, uma renovação. E eu estou vendo aqui muita gente nova, o que é raro. As casas espíritas estão só com gente, nada, não é que eu tenha uma coisa contra grisalho e careca, mas só está assim, né? E precisa moçada. Mas se a gente ficar falando dessas coisinhas, candeia debaixo do alqueire e tal, mais difícil atrair. Ela está em busca do autoconhecimento, como eu imagino que todos nós aqui, não é? Perguntas como quem sou eu, quais são meus valores, o que eu defendo, por que eu defendo, quem me influencia, essas coisas que nós todos nos perguntamos o tempo todo. Ela quer essas coisas. Se eu vier falar com ela de mamão, alqueire, candeia, obo, largueiro, vocês falam disso no dia a dia, no trabalho, em casa, na família? Alguém usa esses termos? Não, né? Mas é mal falar dessas coisas? Não, perfeito, mas não só isso, abordar. Ela está muito mais interessada nessas coisas, ó, transexualidade, suicídio, filosofia, racismo, vegetarianismo, carreira, burnout, temas de hoje. O Espiritismo fala sobre esses temas, sim ou não? Pouquinho, né? Depende da casa espírita, fala mais, outras não. Por quê? Porque são polêmicos, é difícil, né? Você dá uma opinião sobre isso, outra pessoa discorda, então são temas difíceis mesmo. Mas a gente tem que abordar um pouco essas coisas. Eles estão nesse livro que foi falado hoje para vocês, da Essência do Espiritismo aí. São perguntas e respostas. O livro não é psicografado, mas eu acho que tem sim alguma influência, alguma intuição. Provavelmente tem, eu não sinto, mas deve ter alguma coisa assim, né? Eu sinto em algumas frases de vez em quando. Essa eu achei interessante, me veio à cabeça, nosso lar versus nosso lar. Dá uma olhada lá, qual é a diferença de um para o outro? Um está maiúscula, outro está minúscula, não é? O primeiro, maiúscula, nosso lar é o nosso lar, do André Luiz, aquelas coisas todas. E qual é o segundo, nosso lar em minúscula? Que lar é esse? A nossa casa, exatamente. E aí eu fico pensando e coloquei essa frase lá. Ó. Enquanto estamos fascinados com o futuro utópico em nosso lar, em maiúscula, será que não deixamos de construir uma, entre aspas, utopia viável, já aqui, agora, no nosso lar em minúscula? E é justamente para isso que nós encarnamos. Nós todos encarnamos para quê? Para viver como encarnado. Para ver os desafios do dia a dia, que é punk, né? É duro. Na família, no trabalho, né? As coisas complicadas. Então, será que não está na hora de a gente prestar mais atenção nisso do que ficar sonhando? Para onde eu vou quando eu morrer? Será que eu vou para nosso lar? Será que eu vou encontrar mamãe? Qual mamãe você quer encontrar? Qual das 4.728 mamães que você já teve? Né? A gente pensa sempre na última, mas será que a gente não gosta das outras também? Não é? Então, vou passar com vocês, se vocês permitirem, alguns conceitos que eu acho que vale a pena a gente repensar. Não é? O primeiro deles, a evolução. O que é evolução para o Espiritismo? Né? Qual é o maior inimigo do nosso progresso? Eu diria que é a nossa ignorância. Quanto menos eu sei, mais eu acho que eu sei. Mais eu falo, não, é assim, não é assado. Menos eu mudo de opinião, menos eu estou suscetível a compreender as coisas. Né? E aí tem lá no Templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, desde antes de Sócrates e Platão, se fala que é de Sócrates, mas pelo que eu li anterior a ele, essa frase que vocês conhecem. Conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Né? Isso é sensacional. Quando eu me conheço, quando eu pergunto por que eu estou assim, por que eu estou assado, por que eu gosto dele, por que eu não gosto dela, por que eu briguei com tal pessoa, por que eu estou chateado, por que eu estou alegre, por quê, eu vou me conhecendo mais e mais e compreendo, começo a lidar melhor com o meu próprio modo de ser e, por consequência, evoluir. É o tal do autoconhecimento e autoaprimoramento, que no Espiritismo brasileiro, a gente cunhou um termo que é a tal da reforma íntima. Né? Pelo que eu vi em Kardec, não tem essa palavra reforma íntima, mas o conceito, claro que está lá.
É cuidar de si mesmo, prestar atenção em si, né? Tentar se modificar sempre para melhor. Como é que nós evoluímos como espírito? A evolução espiritual, ela parte da evolução intelectual e evolução moral, chegando à evolução espiritual. Essas duas evoluções, elas acontecem simultaneamente, sim ou não? Acho que sim, não na mesma velocidade, talvez. Tem gente moralmente muito elevado, mas muito fraquinho intelectualmente, muito pouco educado, né? E tem gente brilhante intelectualmente e péssimo moralmente, né? É um cientista, por exemplo, que faz uma droga que vicie mais. Existe isso ou não? As drogas não aconteceram por acaso. Alguém muito inteligente desenvolveu uma droga que vicia ainda mais, um cigarro que vicia ainda mais. Esse cara intelectualmente muito desenvolvido, moralmente muito pouco avançado, né? Então, nosso entendimento número 1, e aí eu vou pôr vários entendimentos, claro, você olha se você acha que faz sentido para você ou não, né? Acolha ou não. A ideia aqui não é aceitar, é pensar, levar a gente a questionar uma série de coisas. Nosso primeiro entendimento seria que nós entendemos que o esclarecimento é a chave de nossa evolução espiritual e, por consequência, da nossa felicidade. Mas o que tem que ver o conhecimento com a felicidade? Quanto mais eu sei, mais eu consigo lidar com os problemas. Deixa eu pôr uma pergunta para vocês. O Espiritismo resolve seus problemas, sim ou não? Resolve ou não resolve? Não resolve. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Por que não estão em casa vendo televisão? Ele não resolve, mas ele ajuda você a resolver, o que é maravilhoso. Te dá instrumentos, te dá pensamentos. Pera, como é que eu faço aqui? Está complicado, está duro. Acho que vou por ali, acho que vou por aqui, aqui não deu certo, vou por ali. Faz a gente pensar e evoluir, né? Mas não é para todo mundo. Quem quer uma solução fácil e rápida, não é aqui. Vai em outro lugar, dá uma grana lá, que meu Deus poderoso vai salvar você. Não tem religiões assim? Aqui não, aqui nos ajuda a pensar na nossa vida. Para mim é muito mais interessante. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma religião? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. A maioria acha que não, pelo jeito. Vamos ver o que se é ou não é? Essa é uma dúvida recorrente, né? Essa é uma frase do livro, vou passar rapidinho aqui. Ó. Espiritismo é uma filosofia, é opinião minha, tá bom? Do bem viver que estuda como estar em harmonia conosco e com os demais. Ele nos auxilia pelo esclarecimento, incentivando o autoconhecimento e o autoaprimoramento. Olha as palavras-chave ali. Filosofia, o estudo é fundamental, estar em harmonia com quem? Com os outros à nossa volta, não é? Nos esclarecendo como? Pelo autoconhecimento e autoaprimoramento. Quem sou eu, como é que eu faço para melhorar? Né? Então, mas aí a dúvida que fica assim, mas é uma filosofia? Kardec não falou que também pode ser uma religião? Até falou, mas vamos dar uma olhadinha aqui, vamos perguntar para o dono da história. Vou pegar meu livro aqui, esse livro que vocês viram, eu vou pegar só um pedacinho aqui. Ó. Bem no comecinho eu falo o que é Espiritismo, aí eu pego livros de Kardec para reprisar. No livro O que é Espiritismo, Kardec diz o seguinte, nós, os espíritas, não somos ateus, ou seja, cremos que existe Deus, certo? Mas isso não implica de nenhum modo que sejamos religiosos. Não implica que sejamos religiosos. Então, para Kardec, o espírita não é necessariamente religioso. Não é? Aí, se a gente for mais à frente, outros livros de Kardec... Vocês conhecem um livrinho chamado Viagem Espírita, em 1862? É muito legal, fininho, pequenininho, sobretudo quem é trabalhador da casa, recomendo muito que leia. Kardec deu uma volta pela França em 1862, há 164 anos, né? Não é que eu seja bom de matemática, eu nasci em 62, então é só somar 100 anos que dá certinho. E Kardec rodando pela França, naquela época de trem, de carruagem, imagine, ele foi parando em centros espíritas como esse. Em cada centro espírita fazia um discurso. Ele juntou esses discursos e ali você vê o que Kardec pensa do espiritismo. É muito legal. Leia esse livrinho, Viagem Espírita, em 1862. Olha que ele fala entre várias coisas legais nesse livro. O espiritismo não é uma seita política. Opa! Política sempre pega fogo, né? Não é uma seita política. Como não é uma seita religiosa. É uma doutrina moral. Aí ele ainda fala mais, ó, ele é categórico em desaconselhar até mesmo tradicionais preces religiosas de centros espíritas. Isso que pega fogo quando eu falo centro espírita. Vamos ver se vocês também vão ficar chateados comigo. Olha o que Kardec fala aqui. Não sou eu falando, é Kardec. Recomendamos a abstenção de qualquer prece litúrgica, inclusive a oração dominical. O que é a oração dominical? Pai Nosso. Não é para rezar Pai Nosso em centro espírita, gente. Por mais bela que seja a oração dominical, né? E ele explica, é preciso não esquecer que o Espiritismo se dirige a todos os cultos. Opa, tem a ver com vocês, né? Vocês são universalistas, não é isso? O Espiritismo se dirige a todos os cultos, portanto, não deve adotar as formalidades de nenhum em particular.
E ele continua. O Espiritismo é o terreno neutro sobre o qual todas as opiniões religiosas podem se encontrar e dar-se as mãos. Olha que lindo. E ele finaliza. É missão do Espiritismo abolir o antagonismo religioso. Olha que interessante. Mas é arrojado, né? Quando eu falo isso em geral centro espírita, as pessoas ficam muito bravas comigo. Imagine, como é que não pode rezar Pai Nosso? Não, pode rezar, à vontade. O que ele fala é o seguinte, no centro espírita não reza em voz alta o Pai Nosso, porque talvez tenha gente na plateia que seja muçulmano, ou budista, ou agnóstico, né? Tem outra religião. E o Pai Nosso está muito ligado com o catolicismo e com o protestantismo. É isso só. Porque senão também você teria que deixar o muçulmano pôr o tapete dele aqui e rezar virado para a Meca, o bandista, candomblessista, budista, todo mundo, né? Então é isso, ele fala, reze mentalmente se você quiser. Na sua casa, à vontade, reze em voz alta, está tudo certo. Então é interessante que ele fala, o Espiritismo tem que abarcar todas as religiões. É função do Espiritismo acabar com a briga, o antagonismo religioso. Mas tem mais, olha aí, se você for, aliás, isso aqui é no cemitério Père Lachaise, em Paris, o túmulo de Kardec, né? E o João me falou que ao final vai sortear passagens para Paris para quem ficar até o finalzinho, né? Para ver o túmulo de Kardec. Seria bom, né? Está lá no túmulo de Kardec o busto de Kardec. Aqui está escrito embaixo, fundador da filosofia espírita. Não está escrito fundador da religião espírita. Quem é que escreveu isso? A viúva Kardec, os amigos dele, pessoas que o conheciam. E por que isso é importante? Porque a religião divide, a filosofia não. Você não é da minha religião, meu Deus é mais forte que o seu, a minha é melhor que a sua. Né? Então é importante que a gente mantenha o que vocês fazem aqui, o espiritismo bastante eclético, bastante amplo. Né? Nosso segundo entendimento, então, é que o espiritismo é a filosofia do bem viver. Agora, olha que interessante, dá para fazer uma brincadeirinha com as palavras aqui. O espiritismo também pode ser visto como uma filosofia do viver no bem. Né? Porque se você vive o bem viver, você vai viver no bem, as coisas se completam, né? Se eu faço o bem, eu estou no bem, estou vivendo o bem, estou sentindo o bem. Né? Espíritos. O que é o espírito, hein? Sabe definir? Essa pergunta de 1 milhão de encarnações. O que é o espírito? E tem umas coisas que são difíceis de definir, né? O que é o amor, o que é Deus, o que é o espírito, o que é fé. É complicado, né? Vamos ver lá. É o que você vê no espelho? Não. Eu diria que é o que você vê quando olha para dentro de si, mas honestamente, né? Quem sou eu de verdade, de fato, né? Sem justificar. Não, eu sou meio irritado mesmo, mas também você vê como as pessoas tratam. O cara falou para mim um negócio, também não tenho sangue de barata, né? Então, essa honestidade é fundamental. Volta no conhece a ti mesmo honestamente, né? Para reconhecer quem somos nós. Mas o que é o espírito? Eu diria, amigas e amigos, que são os nossos valores, nossa visão de mundo, nossas crenças, nossos atos, nossos comportamentos. Tudo isso aqui define o quê? A sua personalidade, quem você é, né? Opa, aí, ó. Não, eu sabia que só fiz para acordar vocês. A personalidade é que você é diferente do seu irmão. Você é diferente da sua irmã, do seu pai, do seu marido, da sua mulher, seu namorado ou namorada, né? Isso define você. Isso é o espírito. Não é outra coisa, porque a gente tem dificuldade em definir, né? Olha essas duas pessoas aqui, são irmãs gêmeas univitelinas. Elas são parecidas? São iguaizinhas? Em espírito, são iguaizinhas? Nada a ver. Quem tem gêmeo na família, quem conhece gêmeo sabe, né? Às vezes são completamente diferentes. Por quê? Porque tiveram encarnações diferentes, caminhos diferentes, ainda que fisicamente sejam idênticas, né? Então isso é o espírito. Pergunto a vocês, todo espírito é sábio, é honesto, é bom? Não, mas muito espírita acha que sim. Uma vez estava tendo uma um bate-papo, numa live, com um amigo espírita também, bastante tradicional, uma pessoa que está há muito tempo no movimento espírita. E uma determinada hora a gente estava falando de um tema polêmico, e ele falou assim, não é assim não, é assado. Eu falei, mas por que você acha que é isso? Não, porque a espiritualidade disse que sim. Eu falei, que espiritualidade? Não é porque veio do espírito que é melhor do que veio de você, não é? Tudo que vem do espírito também você tem que perguntar, peraí, faz sentido isso que o espírito está falando? Não é? Pense um pouquinho, aqui em Goiânia deve ter também nos postes, espero que não tenha. No poste da rua aqui tem Madame Zoraide, traz a pessoa amada, amarrada, amordaçada, picada em pedacinhos, tem? Pois é, toda parte tem isso, né? E ela fala ainda que é vidente espírita, né? Você vai na Madame Zoraide para saber como é que está o seu relacionamento, se você fica com aquela pessoa, não fica, tal, né? Aí vem o espírito, dá uma comunicação e fala para você o que você tem que fazer na vida. Eu fico pensando, será que faz sentido? Não é quase a mesma coisa que você entrar no ônibus, sentar a pessoa do seu lado e perguntar para ela o que ela acha de sua vida afetiva? É uma pessoa como outra qualquer. Então, cuidado, né? Tem que sempre analisar o que o Espírito está falando. Nosso entendimento terceiro é
que quando o corpo morre, o espírito, a personalidade segue igualzinho. Portanto, não se deve crer automaticamente em qualquer afirmação vinda do espírito. O espírito é uma pessoa igual eu e você, com acertos e erros. Sempre analisar o fundo da conversa, né? Ai, os obsessores, hein? Complicado, né? Quem são os nossos obsessores? Esse povo aqui, certo? Não é isso? Ah, mas muita gente acha que é essa coisa horrorosona. Isso que chama Hollywood, isso que chama mentirinha, né? Olha um obsessor aqui, ó. Olha que bonitinha, né? Será que nós não somos obsessores na família? Será que seu cunhado, aquele que acaba com o Natal, sabe? Bebe um pouco a mais, fala bobagem, o Natal vai para o vinagre? Você tem um exemplar desse em casa, não? Será que não é esse obsessor? Ou será que eu não sou obsessor da família? Né? Somos nós todos. Então, qual é o nosso entendimento quarto? Que obsessor em algum grau somos todos. Todo mundo erra, todo mundo sempre chegará lá, acertará. Fé, outro conceito difícil, né? Eu tenho um pouco de problema quando a gente fala assim, eu tenho muita fé em Dr. Bezerra de Menezes, eu tenho muita fé em Jesus, em santo não sei quem e tal. Fico pensando assim, o que quer dizer exatamente isso? Né? Para mim, quer dizer o seguinte, olha aqui, Jesus, papo reto, tenho muita fé em você, não vai furar comigo, valeu? Acho que é meio colocar uma faca no pescoço do outro, né? Será que essa é a fé do espírita? Meu entendimento é que não. A fé do espírita, dito ali em Kardec, é você saber que você dá conta. A gente dá conta? Dá ou não dá? A longo prazo, sim, né? Pode ser que na hora não dê certo, é complicado, é duro, é punk, mas dá conta, sim. Então, para mim, a fé no Espiritismo é isso aqui, ter fé é saber que nós damos conta, a gente consegue. E você tem só a eternidade para conseguir. Talvez demore, talvez doa mais. Depende de você, da sua pressa, da sua vontade em crescer e continuar. Oração, é bom rezar ou não? Ajuda ou não ajuda? Ajuda. Resolve? Ah, aí já complicou um pouquinho, né? Ajuda. Resolve, já não sei, depende muito da gente também, né? Qual que é a oração mais poderosa que existe? Eu diria que é essa aqui, ó. É viver a oração. Eu moro em São Paulo, não sei se esse exemplo vai servir para vocês, mas esse senhor aqui está na Marginal Tietê, sexta-feira com chuva, 6 horas da tarde. Tudo parado e ele está com essa cara boa. Aliás, eu vim agora, nós vemos um trânsito pesado para cá também, né, Elias? É isso, é estar bem. É possível estar bem o tempo todo? Não, mas dá para tentar, pelo menos. Viver a oração, para mim, é ficar pensando assim, puxa, que bacana, olha, nossa, olha aquele pé amarelo, que lindo. Engraçado, semana passada era o roxo, agora está o amarelo, mas como a natureza é bonita. Olha aquele cara ali, eu vejo frequentemente isso, sei lá, um lixeiro. Não sei se acontece que em São Paulo, é impressionante, ou é a minha experiência. Os lixeiros são pessoas simpaticíssimas, eles cumprimentam, assim, eles passam, oba, e correndo que nem os doidos, jogando lixo para cima, e aí, não me conhecem, né? Então, assim, a vida pode ser muito interessante, se você está disposto, se você está disposta a vê-la. Isso, para mim, é viver oração. Muito mais importante que você já está caindo de sono, acabou de ver uma série de Netflix, já está 11h30 da noite, você fala, ai, preciso rezar. Pai nosso, não venha só nosso reino, seja feita. Não adianta nada, né? Não adianta nada. Então pense o que é oração. Oração sentida é uma outra coisa, oração vivida é muito melhor. Já ouviram essa frase? Ah, ele está precisando de muita oração. Já ouviram isso ou não? Como é que mede oração? Litros, quilos? Não sei como é que mede. É a quantidade de oração que faz diferença? Mas a gente fala essa bobagem, não é a quantidade, né? Oração não está medida em peso, né? É a qualidade dela. Isso talvez venha da época que a gente estava mais no catolicismo, você tinha aqueles 428 mil continhas do terço, né? Que ficava rezando até acabar aquela ladainha toda, né? Nosso entendimento sexto é que viver no bem é muito melhor que orar muito. Quer rezar, reze, boa. Mas pense muito mais o que você está fazendo, o que você está sendo na sua encarnação. Se Deus quiser alguma coisa da gente, eu tenho a impressão que não é que você fique rezando que nem um doido. Mas acho que sim, Deus quer que a gente age adequadamente, que a gente cresça, que a gente ajude a comunidade toda a subir conosco, né? Responsabilidade. Nunca gostei dessa história, sempre achei complicado, um termo duro. Ah, eu não quero responsabilidade. Ninguém quer, né? Mas tem uma responsabilidade que acho que o Espiritismo traz. Pergunto a vocês, dá para terceirizar o Espiritismo? É um compromisso pessoal, não é? Mas vocês seguramente já ouviram o seguinte, você vai lá no centro, você vai no Ramatiz? Leva meu nome, por favor. Todo mundo já ouviu essa, né? O preguiçoso não quer vir, mas se leva meu nome, por favor, estou precisando tanto, mas não vem, né? Isso é terceirizar o Espiritismo, não adianta, cara, é com você, é com você. Eu acho que isso é a coisa mais linda que Deus nos deu, a autonomia. O que o Espiritismo proíbe? O que proíbe? Nada, zero. Uma vez eu estava dando uma palestra
em Entre Rios, no interior da Bahia, um lugarzinho super bacana. E aí uma senhora veio me contar uma coisa curiosa, que a sobrinha dela, vindo pela primeira vez no centro espírita, falou: tia, eu posso me maquiar? Como assim? Não, indo no centro, posso me maquiar antes do centro? Claro que pode. Por que se pergunta? Não, porque na religião que eu estava não era permitido maquiar. Né? O espiritismo não proíbe nada, faça o que você quiser. É a sua responsabilidade e sua consequência também. Né? E está tudo certo. Para mim isso é a coisa mais linda que Deus nos outorgou. Uma confiança enorme do Criador nas suas criaturas. É uma responsabilidade que alivia, porque ela vai nos ensinando a seguir. Mas, tem isso aqui, o professor não faz lição de casa para você. Se o Espiritismo dá autonomia, também põe nas suas mãos resolver. Você está a fim de resolver? Você vai trabalhar nas suas questões? Você aceita assumir o volante da sua vida? Olha que coisa linda quando você toca a sua própria vida, não é? De novo, nem todo mundo quer, porque é uma responsa, mas é bom demais. Quando você faz isso, ai, que alívio, né? Nosso sétimo entendimento, aceitamos e amamos a nossa responsabilidade para com a nossa própria vida. Dificuldades, eu pergunto, família, escola, trabalho, eu acho que isso são oficinas que formam o nosso caráter durante a encarnação. Família, pequenininho. Não põe o dedo aí, não pode, isso é caca, você está aprendendo alguma coisa. Né? Escola, bullying é complicado, né? Menino não pega pesado com o outro, você está tendo que lidar ali com pessoas que pensam diferente de você, não é o papai e a mamãe mais. Trabalho, então, nem se fala, né? O tal do amar os inimigos, acho que Jesus falou pelo trabalho, né? Diria que tem 3 inimigos do trabalho só 3. O chefe, o par e o subordinado. Né? Só todo mundo. É uma disputa enorme ali o tempo todo, né? Tem gente que fala assim, não, você não sabe, eu trabalho no Butantã, só tem cobra criada lá. Né? A coisa é punk mesmo para a gente aprender, para a gente lidar com essa questão. Nosso 8º entendimento é que as dificuldades são parte fundamental do nosso progresso. E aí eu pergunto, sofrimento, precisa sofrer? É bom o sofrimento? Quando eu comecei no Espiritismo, eu falava, esses caras são tudo loucos, eles acham que é bom sofrer. Gente, que povo doente. Mas não, o espírita não acha que é bom sofrer. O espírita compreende o sofrimento como parte da vida, não é? Mas não precisa sofrer, não é para sofrer. Ah, mas o sofrimento acontece. Sim, acontece, porque nós estamos vivendo uma vida atribulada, puxada, né? O sofrimento serve apenas para nos despertar para a mudança. É acorda aí, se mexe, vai, toca a vida. Quando você resolveu aquilo, para de sofrer, não vai continuar esse sofrimento. Talvez venha outro, para lhe alertar sobre uma outra questão. Então, quer parar de sofrer? Haja, para que não seja necessário esse beliscão que nos faz caminhar. Né? Pergunta, a gente pode interferir no karma de uma pessoa, sim ou não? Pode ou não pode? Bom, primeiro, a palavra karma no Espiritismo não existe. Essa palavra é das religiões orientais, que foi meio que incorporado no Brasil. E qual é o entendimento ainda? Pelo menos a gente entende assim, acho que originalmente não era esse o entendimento, mas a gente entende como um peso. Ah, o seu karma, meu marido é meu karma, minha mulher é meu karma, minha sogra é meu karma, né? Estou pagando. Né? Não tem isso no Espiritismo, essa palavra não está... Tem um negocinho chamado Kardecpedia, vocês já viram? É como se fosse a Wikipedia de Kardec, você põe ali uma palavra, se está em qualquer obra de Kardec, aparece. Karma não existe, não aparece. Né? A gente deve, segundo o Espiritismo, segundo Kardec, sempre minimizar todo o sofrimento de qualquer pessoa. Não tem essa de falar, não, deixa ela passar por isso que ela precisa para aprender. Não é você que decide isso. Aliás, ao contrário, se você ajudar, quem sabe a sua ajuda seja o que desperta aquela pessoa para a mudança. Né? Olha que coisa interessante. Caramba, acho que eu bebi antes de vir para cá. Ninguém precisa sofrer. Ninguém precisa sofrer. Então, para com essa coisa, o sofrimento é merecido, ele fez na última encarnação. Esquece essa coisa, né? Esquece isso. Nosso entendimento 9, entendemos que não existe o karma. Ninguém precisa pagar nada, nem sofrer. Nós estamos aqui para aprender, não para sofrer. Ah, mas Deus permitiu o sofrimento. Sim, para o nosso aprendizado. Não é punição divina, é didática divina. Não é? Destino. Tem destino? Vocês já ouviram essa frase aqui, ó. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Já ouviram isso? Está cheio no Espiritismo disso. Será que não? Eu fico pensando, mas não pode duvidar. Mas, bom, primeiro eu não achei isso em lugar nenhum, não achei isso na Bíblia. Pode ser que esteja, se acharem, me mandem que eu não achei. Essa frase foi criada depois. Tem outra coisa que o Espírito adora falar, nada é por acaso. Vocês falaram já isso ou não? Opa, só segunda, quarta e sexta, né? Não sei se não é por acaso. Deve existir o acaso. E está tudo certo se existir o acaso. Não há problema nisso. Senão eu fico achando que tudo foi programado. Essas tropeções que eu dei aqui foi programado. Antes de encarnar, eu falei, deixa eu dar 2 tropeções lá para o pessoal prestar atenção. Não é assim, né? Não é assim. Vamos ver em Kardec. Está lá, ó, perguntas 852, 859 do Livro dos Espíritos.
Lançais a conta do destino, o que mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Bebo demais, cirrose hepática. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer, ou seja, nascer, encarnar, e desaparecer, ou seja, desencarnar e morrer deste mundo. Não creiais, entretanto, que tudo que sucede esteja escrito, como costumo dizer. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, talvez só os grandes marcos, mas não é tudo que está programado. Você é dono da sua vida, você está na direção, você está com o leme na mão. Nosso 10º entendimento, nós fazemos nosso presente e nosso futuro. Nossas escolhas constroem a nossa vida. Então, você faz já, agora, aqui, não apenas uma vida melhor na próxima encarnação, mas já nesta vida. Não é? Então, sempre você está elaborando o seu porvir. É a tal da autonomia, é a tal da responsabilidade que nós falávamos ali atrás. Olha que maravilha você ter isso na mão. Né? Caridade. Espírito é caridoso, sim ou não? Reconhecidamente caridoso. Né? Todo mundo reconhece o espírito como caridoso. Vocês provavelmente têm aqui também no Ramatiz entrega de cesta básica, devem fazer sopa, devem fazer sanduíche. Né? Estou devagarinho para não cair. Enxoval para gestante carente. Os centros espíritas fazem isso. Isso é caridade, sim ou não? Sim. É importante, sim ou não? Sim. Mas eu acho, e é só achismo, que nós estamos muito acomodados nisso. A gente faz isso e fala, eu sou uma pessoa muito boa mesmo, né? Olha como eu sou bom. Levei cesta básica, fiz o sopão. Não era mais para em 2026 ter ninguém precisando de cesta básica, ninguém precisando de sopão, ninguém precisando dormir na rua, do cobertor que a gente doa. Então, infelizmente, ainda é necessário, mas não era para ser mais. E a crítica que eu faço é o seguinte, a gente fica muito preocupado nesse suprimento imediato, que é bom e necessário, infelizmente, e nada preocupado em mudar a sociedade para que essas coisas não aconteçam mais. Nós, espíritos, estamos muito ausentes das questões sociais. Não, isso é política. Não é política. Não é política partidária, é política pública. Essas discussões são importantes, né? Está lá, ó. É uma caridade, mas talvez seja uma caridade insuficiente, até porque no dia seguinte o cara está com fome de novo, não é? Fora da caridade não há salvação. Vamos ver o que quer dizer isso? Para mim é muito mais fora do amor não há salvação. Traduzindo um pouquinho, né? Até porque o amor tem a ver com o nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento de trabalho, em toda parte. Está lá, ó, Jesus teria dito, os saudáveis não precisam de médico. É com gente complicada da sua família, do seu trabalho, que é necessário uma atuação mais firme. Né? Isso também é caridade, não apenas a sopa. Nosso entendimento 11, entendemos que a caridade vai bem além da doação de algo material. Acho que vale a pena a gente ter sempre isso em mente, sabe? Continue fazendo, porque ainda é necessário. Mas vamos trabalhar para que isso não seja mais necessário. Ah, mas quem sou eu? Não sou político, não sou senador, não sou deputado, não sou presidente de empresa, não sou milionário. Você é uma pessoa que atua no seu entorno, no seu prédio, com o zelador, com a pessoa que trabalha na sua casa, com o seu vizinho, com a pessoa do supermercado. Tudo isso faz mudar a sociedade. Salvação. Olha um pouco essas duas pessoas aí. O que parece? Ele não está nem um pouco bem, ela aparentemente está muito bem. Né? Eu diria que esse cara aqui está no inferno. Não, mas peraí, não existe inferno para o espírita. Existe na cabeça dele. Ele está muito mal. Eu diria que ela está muito bem. Olha como ela está respirando profundamente, tranquila, olhando a cidade dela, gostando daquele momento. Será que ela não tem nenhum problema na vida dela? Claro que tem, né? Mas ela já aprendeu a lidar melhor do que ele. Eu diria que este cara está na perdição, ela está na salvação. Se existe salvação, tem perdição. O que é perdição? É ficar no esquema desse, que você está mal, se arrebentando o tempo todo. A grande dúvida é como é que faz para passar daqui para lá, porque ela também já esteve lá. Jesus também já esteve lá embaixo, e subiu, hoje está lá em cima. Né? Como é que você faz isso? Eu diria novamente que é o autoconhecimento, o autoaprimoramento. Cuidar de si, pensar a sua vida, mudar a sua vida, caminhar por ali. Então nós entendemos que a nossa salvação está nas nossas mãos. Não está na mão do centro espírita, não está na mão de um religioso, de um padre, de uma mãe de santo, não. Está com você. Ali que vai. Perdão. Perdão é importante, sim ou não? Sim, bacana. Tá. Vamos questionar isso aí também? Aconteceu um fato. Olha, você falou uma coisa que eu não gostei. Vou até tomar água tão engasgado que eu fiquei com essa coisa que você falou. Você falou uma coisa que me magoou, me machucou, e eu achei muito ruim o que você falou para mim. Eu fiquei magoado. Eu estou com raiva, eu estou com rancor, eu estou com ódio de você. Eu quero vingança. Isso se chama obsessão. O que é obsessão? Senão uma pendência entre dois. Esse cara me sacaneou lá em 1422, quando eu morava na Suécia. Tal. É isso, obsessão. Né? Olha o caminho dessa história toda. Aí, uma dor muito grande.
Como é que você resolve esse negócio? Ah, tem solução. A solução qual é? Perdão. Eu perdoo. É fácil perdoar? Nem um pouco, né? Quem trabalha na desobsessão sabe, né? Mas é possível perdoar. Bom, perdoou, resolveu. Só que olha o que já andou de problema até chegar ao perdão. E o perdão é uma coisa meio complicada, né? Tem aquele perdão assim, não, eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais na minha frente. Não é? Eu te perdoo, mas eu não vou esquecer jamais. Que perdão, né? Que grande perdão esse, né? E mesmo que seja um perdão de perdão real, é assim, olha aqui, eu te perdoo, tá bom? Aqui do alto da minha decência, você que é um coitado, eu te perdoo pelo seu erro. É ruim, é arrogante, desce raspando na garganta. Quem aceita o perdão, aceita constrangido. Mas não é por isso que ele é ruim, é bom. Mas será que tem coisa melhor que o perdão? Talvez tenha. Você falou uma coisa, eu não gostei, fiquei muito magoado com você. Só que aí eu parei e falei, peraí, deixa eu tentar compreender o que aconteceu. Por que o Elias falou assim comigo? Por que eu falei? Ah, já sei, que eu falei um negócio para ele também, que eu também estava nervoso aquela hora, falei, ele só reagiu. Sabe, talvez o Elias até tenha razão no que ele falou, é duro admitir, mas talvez ele esteja certo. Eu procurei compreender a relação. Hora que teve compreensão, o que acontece com o resto? Não tem raiva, não tem rancor, não tem ódio, não tem vingança, não tem obsessão, não tem dor, não tem nada. Porque você compreendeu aquela situação. Você não precisa necessariamente concordar com o outro. Você pensa uma coisa, eu penso outra. Até porque, de novo, eu sou um espírito que encarnou aqui, você é um espírito que encarnou assim. Nós temos visões diferentes do mesmo ângulo. Aliás, ângulos diferentes de visão, né? Mas eu compreendo, não preciso brigar com você, nem você comigo. Pronto, acabou. Ó. Então, talvez a compreensão seja melhor que o perdão. Porque não precisa passar pelo peso do perdão. Ah, mas Jesus não falou perdoar 70 vezes? Falou, 70 vezes 7. Fazendo um parênteses, aprendi com o Frei Beto, num programa que eu tenho, que o número 7, na época de Jesus, era igual ao infinito. Nós, sabe o número 8 deitado, que é infinito? Era igual. Então, 70 vezes 7 quer dizer perdoa um montão. Ele perdoa ad infinito. Né? Mas talvez seja melhor compreender do que perdoar, porque daí você não precisa perdoar. Aí eu ponho a pergunta para vocês. Deus perdoa, sim ou não? Sim ou não? Sim, não, sim. Eu diria que Deus não perdoa. Como assim Deus não perdoa? Deus não precisa perdoar, Deus compreende. Fala assim, coitado do Alexandre, olha lá, fazendo bobagem de novo. Ô menino, hein? Ah, paciência, ele vai aprender. Deixa ele fazendo bobagem. Você acha que Deus se ofende com uma coisa que você fez? Que Deus é esse que está preocupado com uma ofensa sua, né? Só que a gente fala assim, ai, Deus me perdoe, né? Você vai fazer uma pataquada, você vai falar mal de alguém, você fala assim, ai, Deus que me perdoe, mas vou falar uma coisa só para você. E tá! Opa, quase que eu caio junto. Então, cuidado com isso, né? Deus não vai perdoar você porque você está fazendo uma grande bobagem. É a responsa sua, não é? Não precisa disso. Nosso 13º entendimento é que a compreensão é muito melhor que o perdão. Claro que é melhor perdoar do que não perdoar, mas compreender é ainda melhor. Eu diria ainda mais. Se compreensão é melhor, perdão ao outro, tem um que é menos bom ainda, que é a tolerância. Não, eu tolero esse seu comportamento. Ruim, né? Também arrogante. Então é melhor compreender do que qualquer uma das duas outras opções. Compreensão é diferente de tolerância. Reencarnação. Eu diria que reencarnação é intensivão. Você não estudou. Aí você vai fazer todas as 5, 8 séries em um ano. É punk, é coisa pra caramba. E tem muita prova, e tem muita lição de casa. Isso é reencarnação. Você está acelerando o seu aprendizado. A pergunta é, você está aproveitando? Está mandando bala? Porque vai passar. Aliás, tinha uma coisa, Flávia, eu nem perguntei, cadê a Flávia? Nem perguntei para você se podia falar. Está na hora já? Já? Caramba. Ixi, tem coisa para caramba aí. Então, boa noite. Não. Essa coisa de mediunidade, a história da reencarnação, antes de vir para cá, eu tive uma intuição, sinto dizer, mas todos que estão aqui essa noite desencarnarão. Não sei se vocês sabem disso ou não. A gente tem que estar preparado, é natural, é normal, é uma coisa da vida nossa, né? Gente, não vai dar tempo de eu fazer tudo, tem um monte ainda, infelizmente, acho que eu bobeei no tempo aqui. Mas a reencarnação é super adequada, é puxada, mas super adequada. Flávia, é 0 tempo? Tem mais um minutinho? 5, 2, nada? 2. Tá. Deixa eu correr aqui então, vai. Ó, Deus castiga? Não, é didática divina. Deixa eu ver se tem umas coisas que eu acho mais legais que eu queria... não vai dar. Justamente os temas mais polêmicos vêm agora. Ó. 2026 anos nasceu Jesus, certo? Faz tempo 2026 anos. O Brasil foi descoberto há 500 anos. Olha quanto tempo faz que Jesus nasceu. Pois se Jesus tivesse ganho $1 milhão por ano, aliás, por dia, na verdade, por dia, desde que Jesus nasceu até hoje, tivesse ganhando $1 milhão todo dia, ou seja, 5 milhões de reais por dia, ele teria aquilo lá, 740 bilhões de dólares. Pois o Elon Musk tem muito mais que Jesus.
Jesus seria mais pobre que Elon Musk em 260 bilhões de dólares, ou 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Vou repetir, se Jesus ganhasse 1 milhão de dólares por dia, teria menos que Elon Musk. Aí mostra a distribuição de renda como está meio complicada, né? Jesus teria que ganhar durante 712 anos 1 milhão de dólares por dia para chegar na fortuna de Elon Musk, se o outro parasse de ganhar. Então isso aqui é só um exemplo para a gente ver que distribuição de renda é um problema complexo, complicado. E a função nossa também é nos preocuparmos com esse tipo de coisa. Isso não é política, isso é preocupação social, né? O brasileiro mais rico tem 227 bilhões de reais. Com esse dinheiro ele consegue viver 4 milhões de anos, que dá mais ou menos 52 mil reencarnações, pegando a média de vida de cada brasileiro. Enfim, turma, tem um monte de coisa, tem aborto, tem suicídio, mas fica para uma próxima, que eu me perdi no tempo aqui. Obrigado, até já.